Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula do curso de Crescimento e Discipulado, curso oferecido pela Igreja Presbiteriana para pessoas que são novos convertidos, estão querendo tornar-se membros da igreja, também para pessoas que querem conhecer um pouco das doutrinas básicas do cristianismo. O curso ele é de fato, ele é um curso elementar, um curso preparatório. A gente, após esse período de treinamento, sempre pretende fortalecer a fé dos irmãos com conteúdos cada vez mais, com nível de profundidade maior sobre as doutrinas cristãs, mas entendemos que aquilo que é tratado nessas aulas é o suficiente e o mínimo para que qualquer pessoa tenha o conhecimento mínimo de fato do que é o cristianismo, do que nós cremos nas doutrinas basilares do cristianismo. A aula de hoje ela tem por título Falando com Deus. Então a ideia da aula é trabalhar aquilo que é um privilégio para todo crente em Cristo Jesus, aqueles que foram recebidos como filhos por Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que é o poder agora falar diretamente com Deus, né, sem nenhuma mediação que não seja a mediação perfeita de Cristo somente. Então, nós podemos falar diretamente com Deus, porque Jesus Cristo ele nos tornou também sacerdotes, né, aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Então, cada indivíduo que faz parte do corpo de Cristo, cada indivíduo que crê em Jesus Cristo para a salvação, ele tem a liberdade de falar com Deus, né, em oração diretamente com Deus, unicamente mediado pelo nome de Cristo Jesus. Então, é o que nós vamos tratar hoje nessa aula número 10. E a primeira pergunta que nos é feita é: a quem devemos orar, segundo Mateus, capítulo 6 e o versículo 9. Então, nesse momento eu peço que você abra sua Bíblia e me acompanhe, pause o vídeo se for necessário, e vamos lá em Mateus, capítulo 6 e o versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, para reforçar aquilo que eu havia falado, que nós agora temos a liberdade de falar com o nosso Pai Celeste por meio da mediação de Cristo Jesus. Então, a quem nós devemos orar, segundo Mateus 6,9? Nós oramos ao Pai em nome do Filho. E aqui eu já dei a resposta aqui, o spoiler, né? A pergunta número 2, em nome de quem nós devemos orar, conforme João 14:13. Novamente, vamos lá na Bíblia, João 14:13, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, nós devemos pedir em nome do Filho. Nós oramos ao Pai e pedimos, oramos em nome do Filho, né? Pela representatividade de Cristo Jesus. A pergunta número 3 diz assim: como aprendemos em Romanos 8:26, quem nos auxilia em nossas orações? Então aqui a gente já observa, já passando um pouco à frente, como a própria Trindade ela está associada, né, também conduzindo os crentes à oração. Então nós oramos ao Pai em nome do Filho, e quem nos conduz nessa oração, né, quem media, quem nos ensina a orar, segundo o texto vai dizer,
é o Espírito Santo, que ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a mente de Deus, conhece também a nossa própria mente, porque ele é onisciente, e aí ele leva a Deus as nossas orações, porque o texto vai dizer que nós sequer sabemos orar, mas ele intercede por nós. Então, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. A ideia aqui de assistir nos socorre, nos atende, está à disposição para nos ajudar, assistir, o verbo assistir nesse sentido de ajudar, de atender. E ele nos assiste em quê? Em nossa fraqueza. E por que ele nos assiste em nossa fraqueza? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas, conjunção adversativa, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nós não sabemos orar. Isso aí é até um incentivo para quem tem vergonha de orar, porque diz que não sabe. Então, ninguém sabe orar, né? O Espírito Santo é quem intercede por nós e pega a nossa oração e leva até ao Pai da forma que, de fato, nós deveríamos orar. Ele intercede também por nós nesse sentido. Então, as três primeiras questões demonstram a ação da Trindade na oração. Então, quando nós oramos, nós estamos orando e as três pessoas da Trindade elas estão participando desse momento, cada um assumindo uma função. Aquilo que a gente chama de economia. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, na história da redenção, eles assumem funções específicas. Tem um texto muito claro que demonstra isso, que é Efésios capítulo 1, onde Pai, Filho e Espírito Santo, cada um assume uma função na história da salvação, na história da redenção. Por isso que em alguns momentos, e é mal interpretado inclusive por sectários, nós vamos ver submissão não de pessoa, mas submissão funcional entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são iguais em essência, mas as suas funções são distintas. Então, alguns grupos sectários acabam não compreendendo essa questão, essa peculiaridade sobre as funções de cada membro da Trindade, e aí atribui uma gradação entre eles e negando, inclusive, a própria ideia da Trindade. Mas é porque cada um, de fato, assume uma função específica. Orar. Como? Por quê? Há diversas maneiras de orar. Convém seguir um estilo bem simples, não se prendendo a nenhum ritual. Deus é nosso Pai e está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que na beleza das nossas palavras. Há também vários motivos pelos quais devemos orar. Então a gente não deve estar preso a um estilo de oração. Lógico que a nossa oração deve seguir o modelo da oração ensinada por Jesus, mas que não se torne uma coisa mecânica, né? Porque a oração é uma conversa, e você não conversa mecanicamente com ninguém, senão não é uma conversa, né? O diálogo só ocorre quando há algo natural acontecendo ali entre as duas partes, em que alguém transmite uma informação e o outro é receptivo a essa informação. Então, assim é a oração. Nós devemos nos dirigir a Deus de forma natural, confiados nos méritos de Cristo Jesus, e Deus ele nos ouve exatamente por enxergar em nós a beleza e os méritos de Cristo. A pergunta número 4 diz assim: leia os textos abaixo e procure identificar os motivos de oração. Descreva-os com poucas palavras, se possível com apenas uma. Então, Salmo 61, versículo 1. Salmo 61, 1. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Então, aqui,
A oração é uma súplica. Então, qual o motivo da oração? Ele está suplicando. Então, a gente poderia colocar aqui a palavra súplica. Outro texto é o Salmo 51, versículos 1 ao 4. Salmo 51, versículos 1 ao 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, transgressões e iniquidade são palavras-chave. Purifica-me do meu pecado, purificar do pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o salmista aqui, ele está orando, clamando a Deus que o perdoe pelos seus pecados cometidos. Então, nós temos aqui uma oração de confissão de pecados. Agora, Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, oração de gratidão, oração de ações de graças. Tiago 5, 16. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, aqui, orai uns pelos outros, intercessão pelo irmão, oração intercessória, quando nós oramos a Deus para que abençoe e cure os nossos irmãos. A 1 Crônicas 29, 10. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Crônicas 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Ou seja, uma oração de louvor e adoração. Oração de louvor e adoração. Nós devemos orar porque, por meio da oração, Deus nos dá muitas dádivas. Além disso, há ordens expressas na Bíblia quanto à prática de oração e da súplica. Veja 1 Tessalonicenses 5, 17 e 25. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 17. 1 Tessalonicenses, aqui. Não, tá pegando aqui. Agora. 5,17. Regozijai-vos, orai sem cessar. Versículo 17. Orai sem cessar. E o versículo 25. Irmãos, orai por nós. Então, nós somos sempre ordenados à Bíblia que oremos e oremos também uns pelos outros. De acordo com o texto de Efésios 6,18, qual deve ser a frequência da oração? Efésios 6,18. Efésios 6,18.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a ideia de em todo o tempo é que a oração deve ser contínua, ela deve fazer parte da vida do cristão. Não é que você vai passar o tempo todo ajoelhado, olho fechado, orando, mas que a oração ela seja algo cotidiano na vida do cristão. Inclusive, a oração como conversa particular, né? Por exemplo, quando você tem aqueles momentos em que está no ônibus, está conversando com Deus. Então, esses são momentos em que nós estamos orando sem necessariamente estar de joelho ou em um momento reservado somente para oração. Então, mas são momentos de oração contínua. E por quem nós devemos orar segundo o texto? Segundo o texto, nós devemos orar por versículo 18. Nós devemos orar com toda a súplica, orando em todo o tempo e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a ideia é que nós devemos orar sempre uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Pergunta 6. Leia Lucas 22, 39 e 42 e responda. Lucas 22, 39 ao 42. Aqui. 39 ao 42. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a cabeça. Então, após ter lido esse texto, li até um pouquinho à frente, o que é que o texto nos diz? Então, qual era o costume de Jesus? Os versículos 39 e 41. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ou seja, o costume de Jesus era sempre procurar um local para que pudesse dedicar à oração. Versículo 41, mas aí ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E aqui é bom deixar uma coisa bem clara. A oração, ela não necessariamente tem que ser feita de joelho, não é uma ordenança a que se ora de joelhos, né? Você tem pessoas na Bíblia que oraram deitado, que oraram em pé, que oraram de joelho. Então, não é estar de joelho ou não que vai definir o que é oração, mas o fato de você conversar com Deus em si. Jesus ele tinha costume de afastar-se e orar, né? E ele fez isso de joelhos. Mas o texto aqui é uma narrativa, então ele não está estabelecendo uma doutrina, né, no que se diz respeito a como orar, né? Qual a posição em que deve ser realizada a oração. A doutrina aqui é que nós devemos orar. O que aprendemos de fundamental através do versículo 42? Versículo 42 diz: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. O princípio fundamental que nós observamos aqui é que quando nós oramos, ou quando nós orarmos, nós devemos entender e pedir a Deus que não seja feita a nossa vontade, mas que a vontade de Deus é que ela seja soberana sobre a nossa, e como sempre é. Segundo Mateus 21, 22, o que é necessário para recebermos o que pedimos em oração? Mateus 21, 22.
E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, a ideia aqui é que receberemos. Mas, mesmo crendo, esse receber aqui está condicionado a uma coisa que vem antes, que é a vontade soberana de Deus. Então, imagine que todo mundo que crê que poderia receber qualquer coisa que pedisse em oração, pedisse tudo o que quisesse. Imagine a loucura que seria o mundo. Mas mesmo as nossas orações, mesmo que seja exercida com fé, ela tem como limite a sabedoria de Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos, é aquilo que o Senhor de fato entende que é a nossa necessidade. Além da fé, pergunta 8, qual o outro requisito fundamental para recebermos os pedidos que fazemos a Deus, segundo 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15? 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Aqui, 1 João, aqui. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, ele está agora falando daquilo que eu falei antes, que não é somente ter fé, mas o nosso pedido ele tem que estar alinhado com a vontade soberana de Deus. Então, não adianta somente ter fé, mas a nossa petição ela tem que estar alinhada com a vontade soberana de Deus. Leia 2 Coríntios 12, 7 ao 10 e responda. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Lendo o texto, aí, qual foi o pedido de Paulo? Paulo pediu que o espinho lhe fosse tirado da carne. Até hoje a gente não sabe o que é o espinho, né? E a resposta de Deus a Paulo, né, é porque Deus não atendeu, para que Paulo não se ensoberbecesse. Então, Paulo havia recebido uma graça de Deus, né, sendo apóstolo, inclusive apóstolo fora do tempo, e um ministério profícuo entre os gentios, e para que Paulo não se ensoberbecesse, então Deus lhe deu um espinho, lhe permitiu um espinho na carne. Pode ter sido uma enfermidade, alguma coisa que nós não sabemos determinar o que de fato era. O texto não nos diz o que é. Mas Deus diz que, apesar de tudo isso, a graça, né, de Deus é o que lhe bastava. Então, pela graça do Senhor, ele poderia suportar esse espinho. E como foi que Paulo reagiu? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim... Então Paulo ele reagiu glorificando a Deus e se contentando com a sua aprovação, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoava ou o aperfeiçoava em meio à sua fraqueza.
Pergunta 10. Que promessa o Salmo 66:20 nos faz aos que oram com coração puro? Salmo 66:20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ou seja, o Senhor não rejeita a oração daquele que o ora, que o busca de um puro e sincero coração. Então, faça a leitura dos textos, medite naquilo que os textos falam, nas respostas, e leiam os textos que ficam disponíveis para aquela oração, para aquela meditação, né? ou a leitura devocional diária, que fica sempre no fim das lições na revista. São essas daqui, leitura diária. Então leiam esses textos e meditem neles. Eu vou ler esse textinho aqui. Aí, se este for o caso, tem uma perguntinha antes aqui. Então, neste estudo, nós aprendemos que podemos falar com Deus por meio de uma oração. Podemos entregar nossa vida a Cristo por meio de uma oração simples, admitindo a nossa necessidade de perdão, confessando nossos pecados a Deus e assumindo o compromisso de seguir a Jesus. Isso aqui é interessante para pessoas que se reconhecem como pecadores, mas de repente têm vergonha de confessar isso na igreja, ao pastor, quem quer que seja, e aí você pode falar com Deus e pedir perdão, se confessar diante de Deus como pecador, clamar por misericórdia e, posteriormente, procurar a liderança da igreja para ser acompanhado. Tá? Então, nada lhe impede de conversar diretamente com o Senhor. Aí, se este for o caso, você pode fazer a seguinte oração: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Estou arrependido dos meus pecados e disposto a viver uma vida modificada. Creio de coração que Jesus morreu pelos meus pecados, que ele ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Desejo sinceramente receber o presente que o Senhor me oferece através de Jesus. E entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Quero conscientemente romper os meus laços com tudo aquilo que não te agrada, receber a Jesus como Senhor de minha vida e viver para Ele. Eu te agradeço de coração por tudo o que o Senhor tem feito por mim, em nome de Jesus. Amém. Então, ore também todos os dias e mantenha este hábito para que você desfrute de todas as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. Deus te abençoe. Estude a lição com dedicação, leia os textos várias vezes, busque as respostas e até a próxima aula, se Deus quiser.